Gente, então vamos começar? Todo mundo almoçado, né? Vamos começar. Então, antes de eu passar para vocês os scripts de negociação de objeção, eu vou passar para vocês as perguntas que a gente não é proibido fazer, tá? A forma correta de responder pergunta, a forma correta de buscar informações para o cliente, a forma correta de provar para o cliente que o que a gente está falando é verdade, beleza? Então vamos começar pela pergunta proibida. Então, qual é a pergunta, o tipo de pergunta que eu não posso fazer para os clientes? O tipo de pergunta que eu não faço para o cliente é perguntas muito aberta, onde dá a opção do cliente acabar com a negociação. Então, por exemplo, se eu perguntar para o cliente assim: senhor, o senhor gostou do produto? Ele pode responder: não, não gostei. O senhor tem interesse em fazer? Ele pode responder: não, não tem interesse em fazer. O senhor está gostando da proposta? Não, não estou gostando da proposta. Ou seja, são perguntas que o cliente ele vai encerrar a negociação, não tem como mais você continuar, beleza? Então, sempre que você precisar fazer uma pergunta para o cliente ou entrar no processo de fechamento, qual é a pergunta que a gente faz? Ficou alguma dúvida? Essa é a pergunta que nós fazemos para o cliente. Beleza? Ficou alguma dúvida? Outra pergunta muito boa e muito estratégica que podemos fazer com o cliente, quando eu preciso que ele fale sim para mim, eu preciso que ele confirme que ele quer comprar. Eu vou fazer uma pergunta e dar duas opções, onde as duas opções significam sim. Vou te dar um exemplo. Então você está com um cliente aqui na linha e aí você precisa que ele fale sim para você, mas você não pode perguntar para ele, por exemplo, se ele gostou, se ele quer fazer, se ele tem interesse. Então qual é a pergunta que eu faço? Ou eu faço ficou alguma dúvida, ou então eu pergunto para ele assim: senhor, senhora, o senhor prefere se consultar com a primeira consulta do senhor, com cardiologista ou com pediatra? O senhor prefere consultar na segunda ou na terça? Entende? Então essa pergunta, ela faz o quê? Ela faz o subconsciente do cliente te dar uma resposta sim. Beleza? Ok? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Como que seria se ele fosse falar não? Como que seria essa resposta? Seria assim: não, nenhum dos dois eu não quero fazer. Não quero nem na segunda, nem na terça, eu não quero nem o cardiologista, nem o pediatra, porque eu não quero fazer o benefício. Agora, se o cliente, no subconsciente dele, ele já tem algum interesse, ele automaticamente ele vai responder. E aí, o que eu faço? Ficou alguma... aí eu já começo a preencher o cadastro dele, já começo a pegar os dados dele. Ok? Todo mundo entendeu essa parte? Como responder? Como fazer a pergunta? Então, eu nunca pergunto para o cliente: o senhor gostou, o senhor tem interesse, vamos estar fazendo. Outra pergunta proibida: eu sei que a nossa cobrança é no cartão de crédito, mas imagina eu ligando para você e pedindo o seu cartão de crédito. O que você vai pensar? Fraude. Então, o senhor tem cartão de crédito? Não pergunta isso. Por quê? O cliente automaticamente ele vai pensar: por que esse cara quer saber se eu tenho cartão ou não? Ele está querendo fazer alguma coisa de ruim comigo. Então, qual é a pergunta? Como que eu faço para saber se ele tem cartão ou não? Eu faço uma pergunta com duas opções também. Eu falo assim: senhor, o senhor trabalha com qual bandeira? Visa ou Master? Só para eu saber o que o senhor vai ganhar. Aí ele vai responder: não, eu trabalho com Visa. Maravilha, o senhor vai ganhar a carteirinha grátis e vou tirar a carência do senhor. Entendeu? Todo mundo entendeu? Então nunca pergunte se o cara tem cartão de crédito. Sempre pergunta qual a bandeira que ele trabalha, se é Visa ou se é Master, para saber o que ele vai ganhar, a mais do que ele já tem no benefício. Ok? Todo mundo entendeu essa parte? Sim ou não? Sim, né? Maravilha. Então, pergunta, ficou alguma dúvida? Sempre quando você precisar do sim do cliente, sempre dá duas opções para ele. Você prefere ser atendido com cardiologista ou pediatra? Segunda ou terça, de manhã ou de tarde? Beleza? Essa é uma forma de você conseguir o sim do cliente. Combinado? Até aqui estamos juntos? Todo mundo acompanhando? Maravilha. Aí, então, e se o cliente tiver alguma dúvida? Como eu respondo a dúvida do cliente? Isso é muito importante. Por quê? Quando o cliente ele manifesta uma dúvida para a gente, é um sinal claro de interesse no produto, correto? Porque o cliente ele só pergunta o tamanho do sapato
Porque ele quer saber se tem o número dele, ele só pergunta o tamanho da roupa, porque ele já está se vendo dentro da roupa. Então é um sinal muito claro de interesse. E as perguntas que os clientes vão fazer é basicamente as mesmas perguntas. Eles vão perguntar sobre dependentes, quem que pode colocar, beleza? Ele vai perguntar sobre médico, quais médicos tem. Ele vai perguntar da localização, onde fica o atendimento. E provavelmente ele vai perguntar qual é o preço, beleza? Fica em torno dessas 3 perguntas. Pode ser também a respeito de cancelamento, de fidelidade, mas normalmente é em torno dessas 4 tópicos aqui, quando você está apresentando o benefício para ele, correto? Tom, beleza, eu perguntei ao cliente, ficou alguma dúvida? Ele falou, ficou, ele quer saber quem que eu coloco como dependente. Como eu vou responder essa pergunta? Isso é muito importante. Se você não souber responder a pergunta, você vai perder o cliente interessado. Explica para mim, Tom. Então, se eu falo com o cliente, por exemplo, ele me pergunta quem pode colocar como dependente e eu automaticamente já saio dando todas as informações, o que acontece? Ele pega algo que eu não possuo para usar para fugir. Então, exemplo, quem que eu posso colocar como dependente? Aí eu falo assim, você pode colocar o senhor, sua esposa e os filhos menores de 21 anos. Aí ele vira para mim e fala, eu posso colocar meu pai e minha mãe? Eu falo, não, nesse plano só dá para colocar casal e filhos menores de 21 anos. Ele vira para mim e fala, então não quero fazer. Beleza? Como então que eu respondo essa pergunta? Lembra, toda pergunta do cliente, ela tem um interesse. Então, antes de eu dar as informações, eu descubro o interesse. Então, se ele está me perguntando a respeito de dependentes, qual é o interesse dele? Ele quer colocar alguém, correto? Então, eu vou perguntar para ele, antes de eu responder, eu vou perguntar para ele quem ele quer colocar. Então, eu vou aqui. Quem o senhor gostaria de colocar? Aí ele vai responder, eu queria colocar meus filhos, eu queria colocar minha esposa, eu queria colocar, sei lá. Provavelmente, ele vai querer colocar a esposa e os filhos, correto? Eu posso colocar? Posso. Só que eu dou a entender que eu não posso. Eu respondo para ele da seguinte forma: poxa vida, Sr. Wellington, logo a esposa e os filhos do senhor que o senhor queria colocar. Ai, meu Deus do céu. O que ele vai responder? Aí eu vou e pergunto para ele: poxa, se pudesse colocar sua esposa e seus filhos, o senhor fechava com a gente agora, não é verdade? Ele vai falar: é verdade. Maravilha, ainda bem que o meu eu posso. Fala para mim o seu CPF. Entendeu ou não entendeu a jogada? Eu dou a entender que o que ele quer eu não tenho, e aí na cabeça dele ele vai falar assim: agora que eu vou fugir. Aí eu falo assim: poxa, se pudesse colocar sua esposa e seus filhos, você fecharia a proposta com a gente hoje, não é verdade? Aí ele: é verdade, se pudesse eu ia colocar. Aí o que você faz? Maravilha, ainda bem que eu posso colocar a esposa e filho do senhor pelo mesmo valor. E começa a pegar os dados dele, começa a preencher. Sempre tem que fazer isso. Por quê? O cliente, quando você dá as informações para o cliente usa as informações que você não possui contra você. Então a gente tem que fazer o oposto. Então o cliente vira para mim e pergunta assim: pô, Anderson, qual médico que tem? Aí o vendedor, na ânsia, na ansiedade de querer lá ser prestativo, ele começa: eu tenho cardiologista, tenho pediatria, eu tenho ortopedista, eu tenho neuro, eu tenho psiquiatra, eu tenho ginecologista, eu tenho ortopedista, dermatologista, otorrino, eu tenho... Fala 10. Aí ele vira para você e fala assim: tem pneumologista? Aí você fala: não tem pneumologista. Então não quero fazer. Ou seja, ele não queria pneumologista. Ele estava procurando algo que você não tinha. Então, como que eu respondo esse cara quando ele me pergunta sobre algum médico ou sobre alguma especialidade? Antes de eu falar o que tem, eu pergunto o que ele quer. Senhor, qual médico o senhor está precisando no momento? Ele vai responder: eu queria um cardiologista. Eu tenho cardiologista? Tenho. Só que eu dou a entender para ele que eu não tenho. Poxa vida, Sr. Anderson, logo cardiologista, hein? Se tivesse cardiologista, o senhor fechava a proposta com a gente agora, não é verdade? O que ele vai falar? É verdade. Maravilha, ainda bem que eu tenho cardiologista essa semana. Passa para mim seu CPF. Ou seja, se eu não fizer isso, o cliente ele vai pegar tudo que eu der para ele e vai usar contra mim, tá? Então, quando o cliente te faz uma pergunta, lembra: ele está me perguntando, então ele tem interesse.
Só que agora é a hora de eu passar a informação, responder as perguntas de forma correta, senão ele vai fugir. Beleza? E quando o cliente pergunta para mim qual é o local, onde que tem um atendimento, mesma coisa. Onde ficaria mais fácil para o seu atendido? Gente, lembra, não dá as informações. Primeiro, tira as informações. Igual mulher. Mulher da gente faz como? Pergunta pra minha mulher onde você está, o que ela fala, para que você quer saber? Não é? Para que você quer saber? Por que você quer saber onde eu estou? Por que você quer saber a hora que eu vou chegar? Ela nunca responde. Mesma coisa, cliente. Cliente perguntou aonde tem um atendimento, o que você pergunta? Você não responde, você pergunta de volta. O senhor gostaria de ser atendido aonde? Onde ficaria mais fácil para o senhor ser atendido? Onde ficaria mais viável para o senhor ser atendido? Ah, para mim ficaria mais viável ser atendido em Nilópolis. O que você faz? Poxa vida, sou Anderson, logo em Nilópolis, hein? Caraca, poxa, se tivesse atendimento em Nilópolis, o senhor fechava a proposta com a gente hoje, não é verdade? O que ele vai responder? É verdade, se tivesse atendimento em Nilópolis, eu fechava. Maravilha, ainda bem que o meu atendimento é em Nilópolis. Fala para mim seu CPF. Beleza? Show? Vamos lá. O cliente vira para você. Gente, o cliente vira para você e fala assim: ah, eu gostei do benefício, achei legal, muita vantagem. Quanto que custa? Como que eu respondo isso? Se o cara está perguntando quanto que custa, é porque... Por que a gente pergunta preço de alguma coisa? Para saber se a gente pode pagar ou não, correto? Então eu só pergunto o preço das coisas para saber se está dentro do meu orçamento. Então eu vou perguntar para ele o seguinte: senhor, todos esses benefícios que eu acabei de falar para o senhor, quanto ficaria justo e não atrapalharia o orçamento do senhor hoje? Qual seria o valor que caberia dentro do seu orçamento hoje para o senhor ter um benefício na área da saúde? O que ele vai falar? Ele vai falar um valor. Você acha que vai ser mais ou menos de R$ 25,90? Mais de R$ 25,90. Não importa o valor que ele falar. Ele vai falar 30, 40, 50, 35. O que você vai falar? Poxa vida, senhor, se fosse menos de R$ 35,00, o senhor fechava com a gente hoje, não é verdade? O que ele vai responder? Se fosse menos de 35, eu fechava com você hoje. Maravilha, ainda bem que o meu é só R$ 25,90. Fala para mim seu CPF. Entende? Você tem que induzir o cara, você tem que influenciar ele. E isso, gente, é técnico. Você acha que as pessoas vão comprar de você porque você explica bem ou porque você apresenta direito? Não vão. Se você não direcionar ela para o fechamento conscientemente através de técnica, você não vai conseguir fazer o fechamento da venda. Beleza? Ok? Ok? Todo mundo entendeu? Entendeu mesmo? Qual seria o valor que ficaria dentro do seu orçamento, que não atrapalharia o senhor? Qual seria o valor que estaria justo para o senhor estar pagando num benefício hoje na área da saúde? Então, a pessoa ela pergunta preço é porque ela tem um determinado limite para gastar. Então eu chego na loja, eu pergunto o preço da roupa. Se for R$50,00, eu não tenho, mas se for aquele tudo por 10, eu tenho. Beleza? Combinado? Show do milhão? Essa é a forma correta de responder perguntas do cliente. Por quê, gente? Pergunta é um sinal claro e evidente de interesse. Então, muito comum eu ver o consultor respondendo perguntas e não fechando a venda. Por quê? Porque não faz o fechamento, a técnica de fechamento de venda. Beleza? Perguntou, tem que fazer isso. Perguntou, tem que responder dessa forma, porque aí a sua taxa de conversão ela vai lá para cima. Beleza? Todo mundo entendeu aqui essa técnica? Sim ou não? Sim? Então, só repetindo mais uma vez. Perguntou para você sobre dependente, pergunta quem ele quer colocar. Perguntou para você sobre médico ou especialidade, qual que ele está precisando. Perguntou para você sobre local, pergunta qual é o local que seria viável para ele. Perguntou para você sobre preço, pergunta para ele qual é o orçamento dele, qual é o limite, quanto que ele pode gastar nesse sentido. Por quê? Se eu não fizer isso, ele vai arrumar um dependente que não posso incluir. Se eu não fizer isso, ele vai arrumar uma especialidade que eu não tenho. Se eu não fizer isso, ele vai arrumar um lugar onde a gente não tem atendimento. E se eu não fizer isso, ele vai falar que o preço está caro. Se eu falar de cara que é R$25,90, ele vai falar que está caro, que não tem, que está desempregado, que está com problema financeiro. Entendeu? Então, isso é uma forma de você nem ouvir as objeções. É uma forma de você acabar, fazer a venda e nem ouvir a objeção que ele tem para te falar. Ok? Todo mundo entendeu essa parte? Sim?
Sim, sim, sim. Cancelamento? Então, eu coloquei esse cancelamento aqui, mas muito pouco provável dele perguntar para você. Ele poderia perguntar, deixa eu ver aqui uma outra coisa. Por exemplo, às vezes o cliente pergunta se tem um médico X. Mas isso eu vou tratar nas objeções, tá? Ele quer o médico João não sei das quantas. Ele quer se consultar com o médico dele. Entendeu? Mas cancelamento, praticamente eles não perguntam não, tá bom? Ok? Beleza? Posso seguir aqui? Então a gente já falou das perguntas que não é para fazer, tá bom? Não pergunta para o cliente se eu gostou, se eu quer fazer, se eu tenho interesse. A pergunta que a gente faz é se ficou alguma dúvida. E já parte para o fechamento da venda, beleza? Ele falou que não, você já parte para o fechamento da venda. O que é fechamento da venda? Pegar os dados do cliente. Sempre começa por qual dado? Nome dos filhos. Senhor, ficou alguma dúvida? Não, não ficou nenhuma dúvida. Maravilha. Fala para mim o nome do seu filho mais velho. Fala para mim o nome do seu filho mais novo. Fala para mim o nome do seu filho do meio. Agora fala para mim o seu endereço. Agora fala para mim o seu CPF. E vai preenchendo. Ele deu para trás? Deu para trás. Oh, o que você está pegando meus dados? Uai, o senhor falou que não ficou nenhuma dúvida. Já estou fazendo o seu benefício para o senhor não ficar de fora. Não, não quero fazer não. Pô, seu Anderson. Eu não quero nem saber o que o senhor está pensando, senhor Anderson, mas fala para mim, seja sincero. Esse motivo que o senhor está pensando em não fazer é mais importante ou menos importante que o Enzo? É mais importante ou menos importante que a Maria Eduarda? Quando a Maria Eduarda está passando mal, o senhor não fica desesperado querendo trocar de lugar com ela? A gente tem que mostrar o amor que a gente tem pelos nossos filhos em atitude, senhor Anderson. Não é por causa de besteira, não. E se a gente for olhar hoje, o que a gente faz com R$25,90, senhor Anderson? Menos de R$1 por dia, a gente não toma nem um cafezinho hoje. O senhor vai fazer sim, porque ele é o bem mais precioso. O senhor tem que pensar no Anderson, tem que pensar no Enzinho. Fala para mim seu CPF. E é assim que é a negociação. Rebate e continua preenchendo. Rebate e continua pegando os dados. Não espera o cliente te dar nada não, que eles não dão. Ninguém vai virar para você e falar assim: ah, Valesca, que linda. Nossa, você explicou muito bem. Toma aqui minha identidade, toma aqui meu cartão de crédito, preenche aí para mim. Ninguém vai fazer isso, tá? Ninguém. Por mais bonitinho, por mais maneiro, por mais legal, por mais simpático, por mais educado que você seja aí no telefone, eles não vão te dar. Se você não tomar uma atitude, eles não vão te dar os dados, beleza? Combinado? Show? Só essas 3 técnicas que eu passei aqui para você. Do ficou alguma dúvida? Do como responder as perguntas quando o cliente tiver dúvidas. E o canetar, que é já começar a canetar, falou que não. Cara, se você dominar só essas 3, você vai fazer pelo menos 50% de conversão. Você vai falar com 10 pessoas, você vai fazer 5 vendas. Só essas 3, fora as outras, muitas outras que eu vou passar para vocês, beleza? Ok? Ok? Essas são as 3 melhores. Show? Podemos seguir aqui o baile? Então vamos lá, já falei com vocês sobre a pergunta proibida, como responder a perguntas do cliente e o canetar. Agora eu vou falar para vocês da seguinte forma: quando um cliente estiver com você na linha e ele te pedir informações sobre o produto, ou ele te pedir alguma coisa que ele está precisando, antes de buscar qualquer informação para o cliente, o que você precisa fazer? Você precisa colocar uma condição para você fazer algo por ele. O que é uma condição, gente? Condição é: eu só faço isso se você fizer isso. Ou seja, você está com um cliente na linha e o cliente vira para você: ah, eu preciso saber quanto que custa. Ah, eu gostei. Eu queria saber quanto custa o ultrassom de não sei o que, de não sei o que lá, de não sei das quantas. Ele quer uma informação, correto? Aí o que você fala para ele? Se o vendedor não for um vendedor bem treinado, ele: tá bom, senhor, vou procurar aqui pro senhor, desliga, daqui a pouco eu te ligo. Aí ele sai igual maluco, ligando para todo mundo. Liga para a clínica, liga para não sei o que, liga para não sei aonde, liga para não sei... E vai, gasta meia hora e acha o bendito do exame, retorna a ligação pro cliente, fala: achei que o exame custa R$60, senhor. Aí, então tá bom, então, só estou fazendo um orçamento aqui, qualquer coisa eu te ligo. Ou seja, antes
de eu procurar qualquer coisa, eu preciso estabelecer uma condição. Senhor, o senhor precisa de qual exame? Ultrassom tal, do número tal, não sei o que tal? Beleza, eu tendo esse exame, sendo no valor TX, o senhor fechará a proposta comigo hoje? Aí ele vai falar, sim, se você tiver esse exame, eu fecharei a proposta com você hoje. E aí eu vou e procuro. Agora, se ele falar, não, mesmo tendo, eu ainda não decidi se eu vou fazer ou não com vocês. Tudo bem, senhor, quando o senhor decidir, o senhor retorna o contato. Desliga o telefone e passa para o próximo. Se ele não falou o que vai fazer, você vai procurar informação para ele para quê? Você só está perdendo tempo. Então, passa para o outro cliente. Quando ele decidir fazer, ele liga de novo. Ele entra em contato, deixa o seu contato com ele. Fala, o senhor decidindo fazer, o senhor entra em contato. Ah, o senhor pode pesquisar? Vou te passar aqui o nome da clínica aqui, o senhor dá uma ligadinha para lá e pesquisa o senhor mesmo. Ué, eu sou algum otário agora, ficar pesquisando, o cara nem vai fazer ou não? Isso é muito importante, acontece demais. O candidato, ele acha que por ele estar aqui, ele tem que ser, eu tenho que ser prestativo. Você tem que ser prestativo sim, para os seus clientes. Para as pessoas que já são seu cliente, não para a pessoa que está fazendo você de otário. Beleza? Todo mundo entendeu essa parte? Outra coisa que eu preciso dar condição para o cliente é quando o cliente ele duvida de mim, duvida do meu produto. Como que eu coloco essa condição? Hoje, se um cliente vira para mim e fala assim, Marcelo, o seu produto ele é muito bom para ser verdade. Você está falando comigo que você vai ter consulta, exame, dentista, desconto em gás, desconto veterinário, desconto em ótica, desconto em farmácia, desconto em pizzaria, desconto em lanchonete, desconto no cinema, desconto em escolas, curso técnico, faculdade, escola de língua. Você vai ter desconto em deixa eu ver o que mais. Já falei gás, né? Já falei gás? Academia. Consulta, eu vou conseguir fazer consulta por apenas R$ 24,90 um clínico, R$ 29,90 especialista, isso tudo para mim e para minha família toda por apenas R$ 25,90? Marcelo, desculpa, mas isso para mim tá com cara de golpe. Ou seja, ele está duvidando de mim, está duvidando do meu produto. Existe a forma de eu provar que o que eu estou falando é verdade? Sim, com certeza existe, mas eu só vou provar mediante a dele fazer. Senhor, tudo bem, senhor Anderson. Não estou tirando a razão do senhor não. Hoje em dia está bem complicado mesmo. Mas quer dizer então, senhor Anderson, que se eu provar que tudo que eu falei para o senhor é verdade, o senhor fecha a proposta com a gente hoje, não é verdade? Se ele falar comigo, é verdade, se você me provar, eu fecho. Se ele virar e falar, não, mesmo você me provando, eu ainda não vou fazer. Tudo bem, senhor Anderson, eu te entendo, mas foi um prazer falar com o senhor. Desliga o telefone e passa para o próximo. Para que eu vou ficar assim com o cliente? Não, moço, eu sou menino direito, eu sou menino honesto, minha mãe me fez o direito. Você vai ficar provando coisa para o cliente sem você ter condicionado o fechamento da venda? Não faça isso, porque isso dá uma impressão horrível. É como se você estivesse se rebaixando. Então não faça. Então, informação e dúvidas só mediante a condição. E qual condição é? Fechamento da proposta. Se eu te provar que é verdade, o senhor fecha? Fecho. Então prova. Se eu te provar que que é verdade, o senhor fecha? Não, não fecho. Então tá bom, senhor. Muito obrigado. Foi um prazer falar com o senhor. Eu passo para o próximo. Se tiver o exame tal, o senhor fecha? Não, se tiver o exame tal, eu fecho. Não, mesmo se tiver, eu não sei se eu ainda fecho. Passa para o próximo. Não fica perdendo tempo, não. Isso, gente, é muito importante. Isso é a imagem que você está passando para a pessoa. Porque quando a pessoa, ela já viu esse ditado? Quando você abaixa demais, os fundos aparecem. É exatamente isso. E eu como consultor, eu preciso que o cliente faça. Mas eu não vou mostrar para ele que eu dependo dele. Eu tenho que ligar para ele, conversar com ele como eu estivesse fazendo um favor para ele, não ele fazendo um favor para mim. Senhor, se o senhor não fizer, o senhor que vai sofrer, mas tem muita gente querendo. E eu estou te dando uma oportunidade de o senhor parar de sofrer. Agora, tem gente que gosta de sofrer. E eu, particularmente, eu não gosto. O senhor gosta? Não, não gosto. Então o senhor vai fazer, pô. O senhor vai pensar no Enzo aí. Pode me dar seu CPF, passa aí seu CPF. Entendeu? Então, quando a gente abaixa demais, os fundos aparecem. Minha avó já dizia, abaixou demais e os fundos aparecem.
Beleza? Então lembra disso aqui. Condição. Condição. Qual é a condição? Fechamento.